Essa operação hoje joga a crise num outro patamar. A PF chegou, gente, para você que está em casa, numa espécie de agência de espionagem e de extermínio. É assim que está sendo chamado. Como? Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, tem um juiz aqui de São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª Região e chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava R$250 mil para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam R$50 mil para serem espionadas. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. Ministros / Judiciário, R$250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Não tem nada a ver com as demais, golpe de Estado, fake news, nada? Não. Outro inquérito. É um outro inquérito, mas, Mônica, pelo modus operandi, você vê pontos de contato. Porque são militares da ativa e aposentados e por conta do esquema. Segundo as fontes com as quais eu conversei, esse grupo trabalhava com armamento pesado e aparelho de espionagem de acesso restrito. Nessa mesma tabela que eu estou detalhando aqui para vocês, está lá os custos envolvidos nessa operação, para justificar a cobrança de R$250 mil para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Judiciário. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, está detalhado aqui. Utilização de garotas e garotos de programa, que são descritas, essas pessoas, como iscas. Material de disfarce, perucas, bigodes e etc. Está aqui também. 2 drones. O grupo utilizava drones para poder monitorar essas figuras, essas autoridades. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é, mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. Não só vender sentenças, mas espionar autoridades. Mas ele já tem o nome desses militares? Já temos os nomes, tá? Inclusive foi apurado pela Camila Bonfim e o Márcio Falcão. Eu trago para vocês aqui em instantes. São 5 alvos de mandado de prisão em diversos estados. Aníbal Manuel Laurindo seria o suposto mandante do assassinato do advogado. Coronel Luiz Cacadini seria o financiador. Antônio Gomes da Silva, suposto atirador, ou seja, o cara que executou o crime. Edilerson Barbosa, intermediou ali, era auxiliar do atirador e dono da pistola que foi usada no assassinato. Então, você veja, de novo, essas informações são da Camila Bonfim e do Márcio, tá, gente? Gilberto Lousada da Silva é o último alvo. Veja que o grupo tem uma pessoa que atira, um outro que fornece a arma, para não ficar tudo vinculado na mesma pessoa, né? Havia um trabalho de inteligência. O Supremo, Mônica, já está de posse de uma série de documentos que mostram o monitoramento de autoridades na ativa, em exercício, e que serão comunicadas a respeito da menção ao nome delas nesses autos. E qual era o papel desse advogado no esquema todo? Do advogado? Ele era... o assassinado do Zampieri. Ele era, segundo os investigadores, gente, o cara que fazia a ponte entre o judiciário, entre o juiz e quem queria ganhar a sentença, exatamente. Então, o que acontece? Na hipótese hoje em investigação da Polícia Federal,
esse advogado contrariou interesses, por óbvio, né? Porque se você está pagando um juiz para obter um ganho, o lado que perdeu fica injuriado. No mínimo. Desacerto dentro do próprio esquema. Perfeito. Então, ele desagradou alguém e aí foi alvo desse mandado de extermínio e morto com 10 tiros. E os juízes envolvidos até agora estão em que status? Afastados. Tem vários personagens recebendo salários penduricários, retroativos. Com todos os direitos previstos. São aposentados com todas as garantias e o salário do magistrado. Agora, a gente tem, deixa eu puxar aqui de memória, a gente tem tribunais com juízes afastados por venda de sentença, não necessariamente nesse esquema, mas no geral. Na Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, você tem Tribunal Regional Federal da 2ª Região e pelo menos 5 gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, não vamos confundir, STJ, tá abaixo do Supremo Tribunal Federal, 5 gabinetes sob suspeita de venda de sentença nas instâncias superiores. 5 de 33 que tem lá gabinetes e ministros STJ. E aí, qual que é a dificuldade agora da investigação? É entender se no caso do STJ o esquema chegava até o chefe de gabinete, como argumentam os investigados, ou se houve contaminação dos ministros. Claro. Neste momento, os ministros não estão sob investigação, mas os gabinetes, sim. E a Polícia Federal está programando uma entrevista para contar todos os detalhes? Eles soltaram... Ou você já sabe tudo, Daniela? Eles soltaram um comunicado, que a gente chama de release. Essa informação que a gente está trazendo aqui para o nosso assinante, ela é uma informação exclusiva, né? Não está lá nesse comunicado oficial, não tem previsão de fala do diretor-geral da PF, porque, inclusive, hoje ele tem convite para falar no Congresso Nacional. Pode ser que isso seja abordado lá de alguma forma. Agora, o inquérito é sigiloso, a investigação, até pela complexidade, está sendo conduzida com máxima discrição e dessa vez realmente a gente só está sabendo das coisas depois que tudo acontece, né? Depois que tudo acontece. Não tem uma imagem de ninguém preso. Eu queria, Mônica, adendar aqui para você um detalhe que me foi passado pela fonte. Eu peço desculpa para vocês. Você do Em Ponto pode não estar acostumado, mas é meu jeitinho caótico. Meu jeitinho caótico de ser. Não, mas o que vale é a qualidade dessa informação. Mônica, a fase anterior dessa investigação chegou a uma empresa que era especializada em lavar o dinheiro da venda de sentenças. Então, veja o que você tem neste momento. Você tem um núcleo que cuidava da grana, de lavar esse dinheiro, que era obtido pelo advogado assassinado, que negociava as sentenças, e você tem na outra ponta um grupo de extermínio e de espionagem que cuidava de vigiar diversas autoridades e pessoas comuns, pessoas normais, como eles mesmos dizem. Nós custaríamos 50 mil, um ministro do Supremo, 250.